Oi, eu sou Josiane e você está no canal Relatos da Meia-Noite. Se você caiu aqui de paraquedas, eu conto relatos assustadores, sobrenaturais e histórias reais. Se você tem um relato para contar, já pode estar mandando pro e-mail que está aí na descrição. Sem muita enrolação, vamos pro relato. E o título é O Porão da Casa Antiga. Vamos lá. Esse relato foi enviado por um seguidor que prefere se manter anônimo. Tudo aconteceu há cerca de 2 anos, quando eu precisei me mudar para uma cidade um pouco menor, no interior, por causa de um emprego que eu tinha conseguido. Com o dinheiro, Como o dinheiro estava curto, minha maior preocupação era achar um lugar para morar que fosse barato e que cabesse no meu orçamento. Depois de procurar por vários dias, encontrei uma casa que parecia perfeita. Era grande, espaçosa, com um quintal enorme e o melhor de tudo, o aluguel era incrivelmente baixo. Bem mais barato do que qualquer outro lugar que eu tinha visto. A casa era bem antiga, de madeira e tijolo, com um telhado alto, com janelas, de vidro grosso e empoeirado. O senhor que me mostrou o lugar era um homem já de idade, muito calado, e que evitava me olhar nos olhos o tempo todo. Lembro que quando eu perguntei por que o preço era tão baixo, ele apenas murmurou algo sobre a casa ser muito velha e precisar de reparos, e que ninguém queria morar lá há bastante tempo. Na época, eu achei que era só pelo estado de conservação mesmo, que devia ter goteiras ou problemas de fiação elétrica. Eu não imaginei, nem por um segundo, que o motivo era outro, completamente diferente. Eu fechei o negócio na hora e me mudei no fim de semana seguinte. Tudo parecia tranquilo. A casa era escura e um pouco fria, mesmo nos dias de calor. E tinha um cheiro constante de madeira velha e coisa guardada há muito tempo. Mas eu achei que era normal da construção antiga. O que mais me chamou a atenção foi uma porta de madeira maciça, pesada e com uma fechadura de ferro enorme, que ficava no canto da sala, quase escondida, atrás de um móvel antigo. Quando eu perguntei ao senhor sobre o que era, ele ficou pálido de repente e apressou o passo e disse rapidamente: "É só o porão, não serve para nada. Só tem entulhos e coisas velhas. A fechadura está estragada, não abre mais. Melhor deixar assim mesmo, esquecer que ela existe." A forma como ele falou, com uma voz trêmula e um medo visível nos olhos, até me deixou um pouco curioso, mas como ele disse que não abria mesmo, acabei não ligando muito. Coloquei minhas coisas, arrumei meus móveis e segui a vida. Passaram-se as primeiras semanas, e eu já tinha até me acostumado com o lugar. Até uma noite que tudo mudou. Era uma terça-feira, já passava da meia-noite. Eu estava deitado no sofá da sala, assistindo televisão, quando eu ouvi o primeiro som. Veio de trás daquela porta. Foi um barulho baixo, como se alguém estivesse arrastando uma corrente pesada sobre o chão de cimento. Parecia vir de muito fundo, lá de baixo. Eu levantei a cabeça, prestando atenção. Deve ser o vento, pensei, ou algum rato ou bicho que fez ninho ali embaixo. Fiquei olhando para a porta por uns 2 ou 3 minutos, mas como não ouvi mais nada, voltei a assistir o que estava vendo. Mas foi só eu me acomodar de novo que o som voltou, e dessa vez mais alto, mais demorado. E não era só corrente. Tinha também um som de batidas lentas e pesadas, como se alguém batesse com o punho fechado, bem forte na parte de dentro da porta. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Levantei devagar, sem fazer barulho, e fui caminhando até lá. Quanto mais eu chegava perto, mais eu sentia um cheiro subir de lá de baixo. Não era cheiro de sujeira ou mofo. Era um cheiro azedo, forte, queimado, misturado com um gosto de ferro na boca. Um cheiro de sangue seco, de carne velha, de coisa morta. Quando eu estava a menos de 1 metro da porta, eu ouvi algo que me fez paralisar no lugar. Com o coração disparado, uma batida muito forte, bem na altura dos meus olhos,
e depois uma voz. Uma voz abafada, rouca, arrastada, que parecia sair de uma garganta cheia de terra ou de algo podre. Abre, por favor, me tira daqui. Está tão escuro, tão frio. Eu saí de perto correndo, tropeçando dos meus próprios pés, e fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta e me encolhi na cama, e passei o resto da noite acordado, ouvindo sussurros, arrastadas e batidas, que vinham da sala. No dia seguinte, eu acordei com olheiras enormes e uma sensação estranha de que algo tinha mudado dentro da casa. Eu resolvi procurar alguma informação com os vizinhos para entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu descobri a verdade. Contei para uma senhora que morava na casa da frente e ela ficou branca como uma parede. Me puxou para dentro de sua casa e fechou a porta depressa, como se tivesse medo de que alguém ouvisse. Ela me contou, em voz baixa e sussurrada, que muitos anos atrás, quando a casa ainda era nova, morava lá uma família de pai, mãe e duas crianças pequenas. O pai era um homem muito estranho, calado, que ninguém sabia direito o que ele fazia, mas que todos tinham medo. Um dia, a vizinhança toda acordou com um cheiro horrível vindo da casa, e ninguém mais viu ninguém na família sair de lá. Depois de alguns dias, chamaram a polícia. Quando entraram, não encontraram ninguém vivo, mas lá no fundo do porão, encontraram um cenário mais terrível que qualquer um já tinha visto na cidade. O homem tinha matado a esposa e os dois filhos, e jogado os corpos lá embaixo, e trancado a porta. E depois, ele mesmo se enforcou ali dentro, deixando todos presos. Diziam que ele tinha algum problema mental, que fazia rituais e falava com coisas que ninguém via. Desde então, ninguém conseguia morar ali, naquela casa, por muito tempo. Todos que tentavam acabavam saindo apavorados, dizendo que ouviam vozes, que viam vultos ou que sentiam algo tocando durante a noite. E a porta do porão, ninguém nunca conseguia abrir ela por completo. Nem os policiais, nem os bombeiros, ninguém. Era como se estivesse presa por dentro. Eu ouvi tudo isso com as pernas bambas. A senhora ainda me avisou. O que pede ajuda não é quem você pensa, meu filho. Os inocentes só querem descansar. Quem está aí pedindo para sair é ele. Ele quer sair e ele quer companhia. Eu voltei para minha casa completamente desesperado, sem saber o que fazer. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro para mudar de novo na hora. Resolvi que iria tentar agir como se nada tivesse acontecido. E iria ignorar. Mas se eu não desse atenção, talvez parasse. Mas foi o pior erro que eu poderia ter cometido. Naquela mesma noite, começou o verdadeiro inferno. Os sons começaram mais cedo, antes mesmo de escurecer. Agora, não era só da porta, era de todos os lados. Vozes vindas dos quartos, do corredor, do telhado. Eu ouvia gritos de crianças chorando, pedindo por mãe. Ouviam-se gemidos de dor e a voz daquele homem rouco e maligna, que agora não pedia mais para sair. Ele mandava. Você é o novo dono. Venha me buscar. Está na hora de trocarmos de lugar. Eu percebi que as coisas dentro da casa começaram a mudar de posição sozinhas. Objetos que eu deixava em cima da mesa apareciam no chão. Cadeiras eram arrastadas, luzes piscavam e apagavam o tempo todo. E o pior, o frio, um frio que gelava até os ossos, que vinha do chão para cima, que fazia o ar ficar denso e difícil de respirar. Certa vez, eu acordei de madrugada e percebi que o silêncio tinha tomado conta de tudo. Eu estranhei, pois já estava acostumado com o barulho. Levantei para beber água, e quando passei pela porta da sala, quase morri do coração. A porta do porão estava aberta. Estava entreaberta apenas um pedaço, o suficiente para que eu pudesse ver um pouco do que havia lá dentro. Não era escuro como eu imaginava. Havia uma luz fraca, avermelhada, que vinha de muito fundo, balançando de um lado para o outro, como se fosse uma vela prestes a apagar. E de lá de dentro subiu uma névoa grossa, branca, fria, que rastejava pelo chão, vindo na minha direção. E então eu vi a mão. Uma mão muito comprida, magra, de dedos longos e unhas pretas, sujas e grandes,
que apareceu por baixo da porta, agarrando na madeira velha. Depois veio o braço, comprido e ossudo, coberto por uma pele acinzentada, que parecia estar apodrecendo. E por fim apareceu o rosto. Era um rosto que eu jamais vou esquecer enquanto eu viver. Olhos fundos, brilhantes e sem brancos, só uma pupila vermelha que brilhava na escuridão. Boca aberta, cheia de dentes pontiagudos e podres, com um sorriso que ia de uma orelha a outra. E o cheiro? Ah, o cheiro era insuportável. Parecia que eu estava respirando dentro de um caixão. Ele foi saindo devagar, rastejando, pois parecia que seus ossos estavam quebrados ou fora do lugar, fazendo um barulho de estalos e rangidos terríveis. E atrás dele, saindo da escuridão, vinham outras coisas, pequenas, magras, pálidas, com olhos grandes e tristes, vestidas com roupas antigas e rasgadas. Eram as crianças. Elas não pareciam querer vir, elas pareciam ser obrigadas. Elas olharam para mim com olhos cheios de lágrimas e medo, e eu ouvi uma voz fina, baixa e triste na minha cabeça. Corra, ele quer ficar no seu lugar, ele quer que você fique no escuro. Eu saí correndo para o meu quarto, tranquei a porta e empurrei a cômoda e o guarda-roupa contra ela. Me encolhi no canto da parede e comecei a rezar, gritar, chorar, tudo ao mesmo tempo. Eu ouvi passos pesados vindo pelo corredor. O chão tremia a cada passo. Eles pararam do lado de fora da porta do meu quarto. E então, eu ouvi a voz, bem do lado da madeira, sussurrada, como um deboche terrível. Você acha que essa porta vai me segurar? Eu já estou aqui há muito tempo, esperando por alguém como você. Alguém que veio sem saber, que veio sem pedir permissão. Agora, essa casa é minha e você é meu. Depois disso, eu senti uma pressão enorme na porta, como se algo muito pesado estivesse empurrando. A madeira começou a ranger e rachar. O cheiro de morte tomou conta do quarto. Eu fechei os olhos com toda a força e pensando que era o fim, que eu ia morrer ali mesmo, daquele jeito horrível. Mas de repente, tudo parou. O silêncio voltou de uma hora para outra, o frio desapareceu, o cheiro foi embora e eu ouvi apenas uma coisa dita. Dita com muita raiva e ódio, vindo de muito longe, como se tivessem puxado ele de volta para o fundo da terra. Você escapou dessa vez, mas eu estou trancado, não morto, e eu vou encontrar um jeito de sair, e quando eu sair, vou te caçar até o fim do mundo. Fiquei ali parado, abraçado aos meus joelhos, até o sol nascer. Assim que clareou o dia, eu peguei o que deu para carregar, deixei tudo que eu tinha comprado para trás e pulei o muro dos fundos e saí correndo. Sem olhar para trás, sem parar, até chegar na rodovia e conseguir uma carona para a cidade vizinha. Nunca mais voltei lá, nunca mais quis saber dessa casa, daquela rua, daquela cidade. Mas o que me assusta até hoje, o que me faz dormir com a luz acesa e verificar todas as portas e janelas da casa 5, 6 vezes antes de dormir, é que eu não me livrei de tudo. Às vezes, quando estou no escuro, eu sinto um cheiro fraco de terra podre. Às vezes, quando estou andando na rua, eu sinto que tem alguém me seguindo, bem atrás de mim. Mas quando eu me viro, não tem ninguém. E todas as noites antes de dormir, eu ouço uma batida baixa, abafada, que parece vir debaixo do chão, de dentro das paredes, como se alguém estivesse batendo, procurando uma saída, procurando por mim. Eu aprendi da forma mais dura que existem coisas que não deveriam ser despertadas, lugares que não deveriam ser habitados e segredos que devem ficar enterrados para sempre. E principalmente, jamais. Nunca mora em algum lugar barato demais sem saber o porquê. O preço baixo pode ser porque o dono não quer dinheiro. Ele quer outra coisa, muito pior. E aí, pessoal? Acho que ninguém aqui vai querer achar uma casa muito barata agora, né? Mais um relato forte, né? Cheio de detalhes, que faz a gente arrepiar só de ouvir. Primeiro, eu quero agradecer de novo, né, ao nosso amigo que mandou essa história, porque contar algo assim que ainda marca a sua vida, né, até hoje, não é fácil, né? É preciso ter muita coragem. E agora vamos aos pontos que mais me deixaram pensativas
e assustadas nessa história, né? Porque tem muita coisa pra gente analisar aqui. O primeiro ponto é o porão, né? Sempre em todos os relatos assim mais fortes, os porões, eles são, né, no subsolo, na grande maioria, e eles são lugares mais perigosos, né? Porque eles são lugares que ficam embaixo, né? São escuros, são úmidos, e eles ficam em contato direto com a terra, com o chão. Muitas culturas e crenças antigas dizem que o mundo dos mortos, ou o mundo das trevas, né, fica embaixo, né? Então, quando você abre um espaço que vai para baixo, você está literalmente cavando um caminho para que coisas de lá possam subir, né? E vocês repararam na fechadura, né? Ela estava estragada. Não, a fechadura não funcionava, né? Ela não estava funcionando. Só que ela não abria, né? Por quê? Estava presa por dentro. Algo ou alguém não queria sair de lá, ou pior, né? Queria sair, mas não podia. E estava segurando a porta, né? Para que ninguém entrasse ou saísse até que fosse a hora certa, né? E outro detalhe aterrorizante, né? É a diferença, né, entre as vozes. Lembram que as crianças, elas pediam ajuda, né, de forma triste, elas estavam assustadas com dor. Já o ser assassino, né, ele pedia ajuda com intenção, né, com malícia, com falsidade. Isso é uma regra, né, uma regra do mundo, uma regra de ouro do mundo sobrenatural, né, que seres do mal, eles usam um pedido de socorro como isca, né, que eles sabem que o ser humano tem o instinto de ajudar, né, de se compadecer às vezes, e às vezes eles usam da sua bondade contra você, né. Se aquela porta tivesse sido aberta por curiosidade ou pena, ele provavelmente nunca teria saído de lá vivo, né. E o detalhe da luz vermelha, muitos pesquisadores de fenômenos paranormais, eles dizem que as luzes avermelhadas, né, fracas, e que balançam como se fossem brasas, elas são sinais de presenças negativas, né. E a luz branca azulada, luz amarela clara, costuma ser associada à proteção, né, a espíritos de luz e coisas boas. Vermelho, escuridão total, névoa grossa, são coisas que trazem perigo, então tome cuidado. E por fim, né, o que mais me deixou com medo é que ele fugiu da casa, né, mas não fugiu da presença. E vocês repararam que a entidade disse claramente: eu vou te caçar até o fim do mundo, né? E lugares assombrados são perigosos. Mas eu acho que o pior tipo de assombração é aquela que não está ligada ao lugar em si, né, mas sim a você, né, a pessoa. E que te marca, né, que te segue, que não desiste de conseguir o que ela quer. E ele entrou na casa, né, sem saber da história, mas ele foi visto, né, ele foi notado, ele foi escolhido. E agora ele carrega essa marca para onde ele vai. E vocês, o que acharam? Se vocês encontrassem uma porta trancada estranha em uma casa que acabaram de alugar, vocês teriam coragem de tentar abrir? Acham que o dono da casa já sabia de tudo isso e alugou de propósito? Só para passar a maldição para frente, né? E mais, vocês acham que ele realmente escapou? Ou será que aquilo que o segue, né, só está esperando o momento certo para terminar o que começou naquela noite? Conta aí pra mim. Essas são perguntas que não saem da minha cabeça. E com certeza não vão sair da de vocês também. Estou muito curiosa para saber o que vocês acham. E lembrem-se, se vocês também têm uma história, algo que já aconteceu com vocês, ou com alguém que vocês conhecem, envie pra gente. Anonimato é garantido, se vocês não quiserem, né, se identificar. E o mais importante, compartilhar essas histórias é uma forma de alerta, né? Para que outras pessoas não passem pelo mesmo que você. Até o próximo relato. Beijo!